O assunto neste momento no CBN São Paulo é barulho. Isso porque o Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído acontece na próxima quarta-feira, dia 27, justamente nos dias 27 e 28, na Câmara Municipal. A gente vai ter um evento para discutir exatamente essa questão da poluição sonora. É uma das muitas reclamações que a gente sempre recebe aqui no CBN São Paulo. E quem participa desse evento do Manifesto do Silêncio em ato contra a poluição sonora é a pedagoga Ana Elisa Pereira Siqueira, que é diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Amorim Lima. Professora Ana Elisa, muito bom dia. Bom dia. Professora, esse é um assunto que é preciso fazer barulho para as pessoas entenderem, não, né? Acho que é. Principalmente nas escolas, né? Uhum. Esse é um assunto que muitas vezes é deixado de lado, parece algo menos importante, mas não é bem assim, não é, professora? É verdade. A gente aqui no Amorim, a gente teve um projeto que mediu o ruído com a Universidade de São Paulo, com a Poli, há uns 5 anos atrás, 6, e que o barulho do recreio das crianças no pátio interno era igual ao do aeroporto de São Paulo. Nossa! Então, assim, o barulho nas escolas tem a questão que é das crianças mesmo, né? Mas tem um prédio que é construído de uma forma que privilegia o barulho, vamos dizer assim, né? Ele, em vez dele ajudar o barulho a não ser contido, ele ajuda o barulho a ficar cada vez pior, né? Então, o que a gente tem discutido é como que as construções das escolas são feitas sem se deter a essa questão que é tão importante e que hoje já tem muitas pesquisas que dizem o quanto que isso incomoda os estudantes e os educadores, né? Porque o barulho, o ruído é tão alto e a gente vai aumentando o nosso tom de voz cada vez mais e até a gente nem perceber mais que a gente está gritando, né? Mas agora, essas construções por quê? Porque as crianças acabam ficando num pátio, são prédios altos, fazem ali um cone e isso acaba gerando esse efeito do barulho ainda ser potencializado, é isso? É isso, e também o piso que se usa, os materiais, então assim, não se pensa em usar materiais que possibilitem a contenção do ruído, né? E a gente agora, nesse último ano, a gente fez um projeto com a associação de pessoas que trabalham, de empresas que trabalham com a questão de proteger o ruído, né? Sim, de proteção acústica, né? Da acústica. E o que foi maravilhoso, porque se você está no pátio onde não tem acústica e entra na sala de aula, a diferença é incrível, parece, você escuta o silêncio, né? Mesmo tendo crianças e educadores dentro das salas. Interessante. Então é impressionante, você entra batendo palma, por exemplo, o som da tua palma você escuta de outro jeito. De tão poderoso que é, e é tão pouco, né, se for pensado. E não é algo assim tão custoso para a escola? Não, para a escola, eu acho que para a escola pública é custoso, mas do ponto de vista da saúde mental que vai criar, tanto nos educadores quanto nas crianças, é muito barato, né? Vamos pensar assim. Porque isso pode melhorar certamente o desempenho do aprendizado e o desempenho do professor também, né? E a irritabilidade, né? Porque o barulho, ele vai vai irritando as pessoas. A gente nem percebe o quanto que o barulho incomoda, né? A gente vai se dando conta de que trabalhou muito, que ficou o dia inteiro, que as crianças fizeram isso ou aquilo, mas você não percebe que aquele lugar, aquele espaço podia ter sido muito mais pensado e protegido para que as crianças e os educadores tivessem momentos mais agradáveis, mais saudáveis, né? E quando esse assunto é levado para as crianças, é possível esperar uma certa compreensão delas, da necessidade desse cuidado maior com o barulho? Eu acho que na condição que as escolas têm é muito difícil, né? Mas quando você faz um tratamento acústico, como foi o caso do Amorim em alguns salões, isso é muito impressionante. A gente consegue fazer com que as crianças se deem conta e que percebam que pode melhorar, que tem uma coisa nelas que pode ajudar a se conter. Agora, quando você está num lugar onde o barulho é ensurdecedor, como é em alguns pontos ainda da escola,
é um caos, né? Porque você vai falar, você tem que falar mais alto para eles te escutarem, mais alto e mais alto. E aí vai... Vai gerando essa competição, né, que acaba entrando num círculo vicioso que em algum momento vai desgastando demais a relação, né? Pois é, e daí cria um nível de violência também, tanto do ponto de vista, né, do educador, como do ponto de vista da criança, porque ela não se sente escutada, o educador não se sente escutado, e isso, todo mundo fica muito irritado, né? Entendo. E eu acho que é tão interessante, quando fizeram o tratamento acústico nas salas do Amorim, a gente não tinha avisado as crianças que isso ia acontecer. Quando eles chegaram de férias, o serviço estava pronto e eles ficavam assim perguntando aos educadores, mas o que aconteceu aqui? Eles não sabiam o que tinha acontecido, mas que tinha acontecido alguma coisa, né? Então, e como o teto fica muito semelhante ao teto que tinha, né? Eles não reparavam que era a potência daquela mudança que tinha causado um conforto enorme. E esse caso tem gerado a procura por outras escolas, professora Anelisa? Olha, isso eu não sei, porque a gente fez um projeto piloto na escola e com essa associação de profissionais da acústica, não sei o quanto que isso tem mobilizado outras escolas, mas eu tenho certeza que isso tinha que ser um ponto de pauta para o novo prefeito da cidade, sabe? Porque quando a gente pensa que as escolas têm que produzir, que as crianças têm que aprender, que tem que ter um nível de convivência possível dentro desses espaços, é fundamental que se cuide disso. Isso é tão importante quanto qualquer outra coisa, quanto água, né? Se não tem água na escola, a escola fica impossível. E se não tem um lugar protegido para as pessoas conversarem, para as pessoas se encontrarem, também é uma coisa quase insuportável. Entendi. A longo prazo, isso assim, ao longo de alguns anos, a gente já está numa relação totalmente desgastada. Entendi. Bom, professora Anelisa Pereira, pedagoga e diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Amorim Lima, muito obrigado pela conversa conosco aqui no CBN São Paulo, trazendo esse exemplo interessante aí, um dos que vai ser mostrado nessa série de eventos aí do Manifesto do Silêncio, em ato contra a poluição sonora, que acontece nos dias 27 e 28 de abril na Câmara Municipal. Lembrando que quarta-feira, dia 27, é celebrado o Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Logo, obrigada.